Meus amigos, a vida de comentarista político, de cientista político e jornalista que cobre política no Brasil não tá fácil. Alguns dias atrás o Ciro Gomes tinha pedido uma trégua de Natal, porque foi inclusive hostilizado e atacado na Avenida Paulista no dia 2 de outubro. Fiz vídeo aqui inclusive prestando solidariedade ao Ciro Gomes e mesmo assim parte da militância que apoia o Ciro, que é cega, surda e faz de conta que é muda também, porque não se pronuncia em relação às coisas também que o Ciro tem comentado, acabou dizendo que eu estava relativizando a agressão que o Ciro Gomes sofreu. Ou seja, eu não falei nada sobre se o Ciro estava certo ou errado em apanhar. Eu basicamente disse que eu não concordava com as atitudes que o Ciro Gomes estava tomando em relação à estratégia política, mas isso era uma questão pessoal minha que nada justificava a agressão. Eu até falei, inclusive, que quando adversários políticos ou pessoas que estão em blocos ideológicos diferentes do meu sofria qualquer tipo de violência, eu me manifestava, porque que no caso do Ciro Gomes eu não iria me manifestar. Como vocês já devem ter acompanhado nas redes sociais e devem ter ouvido também nos discursos repetitivos do Ciro Gomes, ele já escolheu o seu inimigo. O inimigo do Ciro Gomes não é o Bolsonaro, o inimigo do Ciro Gomes não é o Paulo Guedes. O inimigo do Ciro Gomes é o Lula e o petismo, como ele costuma falar. E pra você que vai vir aqui me xingar, que apoia o Ciro cegamente, que critica inclusive quem bate palma pra tudo que o Lula faz ou que o Bolsonaro faz, mas repete a mesma coisa com o Ciro, dê pelo menos uma oportunidade de ouvir gente que não é apaixonada, que não é financiado pelo PT, que não recebe dinheiro de lava isso, lava aquilo, vaza isso ou vaza aquilo, falar para vocês entenderem um pouco sobre como que é a situação que o Ciro Gomes se encontra nesse momento. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir que você já comentasse aqui embaixo o que é que você tem achado aí das falas do Ciro Gomes. Vai ter uma chuva de dislike aqui, de gente dizendo que eu sou vendido, que eu sou pago pelo PT, e eu queria dizer duas coisas pra vocês. Primeiro, a minha cara com relação a isso não muda, eu continuo com essa feição aqui diariamente. Segundo, entra aqui e sai aqui. Felizmente ou infelizmente, para poder produzir esse tipo de conteúdo nas redes sociais, eu aprendi a ter de lidar com gente que é apaixonada, seja por Lula, seja por Ciro, seja por Boulos, seja por Bolsonaro. Eu aprendi a lidar com isso. No começo até tinha uma certa dificuldade, porque eu achava realmente um exagero. Hoje eu entendi que a política ela não só lidar com a parte técnica, mas também lidar com as emoções das pessoas, e tem gente que realmente acha que o político é um ente querido da família, que se falou mal do meu político preferido, está falando mal de mim ou de alguém da minha família. Já tem vários vídeos que eu tenho feito aqui explicando que eu quero manifestar interesse em apoiar o Ciro Gomes, pelo menos para chegar ao segundo turno, oferecer ajuda diretamente ao pessoal que acompanha a diretiva, mas até mesmo pessoas que, em tese, entendem o jogo político, estão começando a embarcar na onda, né? As pessoas começando a repetir discursos aí, vários canais pró-Ciro surgindo, basicamente para repetir e bater palma para tudo que o Ciro Gomes fala, e uma frase que tomou conta do Brasil. Ah, vocês criticam tanto as falas do Ciro Gomes, mas por que vocês não falam do Eunício? Por que vocês não falam que o Lula está reunido com o Sarney? Por que vocês não falam que o Lula está reunido com o Renan? Todos que fizeram parte do golpe contra Dilma em 2016, eu posso falar disso. Assim como eu posso falar também do Ciro Gomes, que ficou bem revoltado com a Tabata Amaral por ter votado favorável à reforma da Previdência, mas cogitou formar chapa com o Rodrigo Maia, em uma live que ele fez no canal do Guga Noblar, em uma live que ele fez no meu canal, sendo o Rodrigo Maia dos articuladores, junto com o Paulo Guedes, para aprovar a reforma da Previdência. O Ciro Gomes também é o mesmo cara que criticou, por exemplo, a reforma trabalhista e que teve ali, inclusive, um apoio em massa do próprio DEM ali, do Rodrigo Maia, que também trabalhou para aprovar a reforma trabalhista, e não tem nenhum problema dentro da militância cirista mais radicalizada acontecer essa união entre o Rodrigo Maia, entre o próprio Ciro Gomes e o DEM, entre o Ciro Gomes e o Mandetta. O mesmo Mandetta, inclusive, que o Ciro Gomes ano passado chamou de escravo ou refém do cargo, de covarde por não ter tomado algumas atitudes, e hoje, inclusive, em lives, chega a dizer que acende vela todo dia para poder ter um Mandetta junto com ele para 2022. Ou eu posso falar também, sei lá, do dossiê que o João Santana,
quando era o marqueteiro do PT em 2014, pelo menos só as informações supostas que tem rodado na internet aí já há vários anos, inclusive que já foi propagado até mesmo pelo próprio Ciro Gomes, que tinham feito um dossiê contra a Marina. Esse mesmo João Santana que hoje trabalha para o Ciro Gomes, que é um homem honrado, segundo o Ciro Gomes, que pagou pelos malfeitos que fez, e inclusive em entrevistas em mais de um lugar recentemente, ele disse que o João Santana não tem nada a ver com o dossiê que foi feito contra a Marina. Também eu poderia falar do Ciro Gomes, que criticava o suposto Caixa 2, que aconteceu na gestão do PT no nosso país, para poder pagar a campanha, e depois contratou o marqueteiro que supostamente tinha recebido esse Caixa 2. Ou eu posso dizer também sobre o Ciro Gomes, que afagava o PT, afagava Dilma, afagava Lula até pouco tempo atrás, e hoje critica. Ou para melhorar, como está acontecendo agora nos bastidores da política, eu posso falar do Ciro Gomes, que está em negociação de bastidores ali, pelo menos é o que fala o Rodrigo Maia, para quem sabe formar uma chapa com o João Dória. Aquele mesmo João Dória, que ele disse que conhece há muito tempo, que saiu da Embratur no início dos anos 90 por roubalheira, que só é um oportunista, uma almofadinha. Mas sabe por que eu não perco aqui meu dia e meu tempo falando sobre isso? Porque o objetivo do meu trabalho aqui não é virar uma coluna social de política. O meu trabalho aqui não é ser o Léo Dias da política. Nossa, hoje o Lula almoçou com o Pedrinho. No outro dia, nossa, o Ciro almoçou com o Joãozinho. O meu trabalho aqui é analisar política. Se você segue meu trabalho aqui, imaginando que por ser um militante de esquerda, eu vou ficar com a bandeirinha do PT, com a bandeirinha do Lula, com a bandeirinha do Ciro, com a bandeirinha do Boulos, do PSOL, do PCdoB, você está extremamente equivocado. O voto, meu amigo, é algo que o eleitor dá a quem lhe melhor convence para oferecer o voto. Você pode escolher Ciro, você pode escolher Lula, você pode escolher Boulos, Haddad, como você quiser. A política coloca, evidentemente, no jogo os personagens. Uma das coisas que eu gosto de repetir, inclusive no meu canal, tem até isso no meu livro também, é que a política é a arte das cidades, né? É a ciência da cidade. E quem domina essa ciência é quem se dá bem. Então isso envolve retórica, estratégia política, que envolve acordos, aliança, projeto de governo. Eu tô cansado de ouvir todo mundo falando que leia o livro do Ciro Gomes, que é um livro super fácil, qualquer adolescente de 12 anos consegue entender o livro do Ciro Gomes. É mentira, não é qualquer adolescente. O livro do Ciro Gomes é um livro consistente? É, mas para quem tem noção básica de política, quem entende o mínimo de economia e quem sabe como é que funciona a coisa pública, a república. Eu não posso pegar um aluno de escola, por exemplo, de 13, 14 anos e mostrar o livro do Ciro Gomes como um exemplo de que aquilo ali é fácil de entender, porque não é. Inclusive, todo mundo que comenta comigo que o livro do Ciro Gomes é muito fácil de entender, tem uma leitura gostosa, chega a encher a boca para falar, que quando conversa comigo eu falo, não, o livro é bom, realmente os projetos são importantes que tem ali, muitas coisas são viáveis, mas eu achei o livro muito complexo e chato. Ah, Carlito, mas é porque é um plano de governo. Eu sei, mas para ele ficar enchendo a boca e dizendo que o projeto é acessível, qualquer pessoa pode ler esse livro, qualquer pessoa que saiba ler consegue entender, e eu digo para vocês que é mentira, o projeto não é tão fácil quanto ele explana, por exemplo. Poderia também falar aqui das estratégias erradas que o Ciro Gomes utiliza, o João Santana que não entende bulufas nenhuma das redes sociais, ele posta vídeo no YouTube pensando que o YouTube é o TikTok, pega um vídeo de 30 segundos, 40 segundos, coloca no YouTube sem entender a dinâmica do algoritmo do YouTube, sem entender a dinâmica de algoritmos do Instagram, do Facebook. Ele ficou lá em 2010, o João Santana é analógico, ele não entendeu como é que funciona a parte digital. Eu até já aconselhei, inclusive, a equipe do Ciro que procurasse a equipe do Guilherme Boulos, porque aparentemente o radical, Guilherme Boulos, entendeu como é que funciona assim as redes sociais, entendeu como é que dialoga com as pessoas, tanto que o próprio PDT, entre aspas, copiou um programa do Guilherme Boulos, né? Existe um programa que o Boulos criou chamado Café com Boulos e o PDT criou o Café com Lupe. Talvez seja só coincidência, até porque nós de esquerda não temos problemas em compartilhar, em dividir, independente se eu concordo ou discordo com a pessoa. Tô fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje porque eu tô de saco cheio de ouvir sempre a mesma narrativa. Ah, e o Eunício? Ah, e o Renan Calheiros? Ah, e o José Sarney? Discordo de tudo isso. Assim como eu discordo também da união de Ciro Gomes com Rodrigo Maia, com Datena,
com Mandetta, com DEM, mas eu entendo que a união do Ciro Gomes com Mandetta, com o DEM, é algo necessário para ele promover um fisiologismo político, para tentar ter força para ser essa tal terceira via, para tirar o Bolsonaro do segundo turno. O Ciro Gomes não vai tirar o Lula do segundo turno. Não vai tirar. Isso é um fato. A estratégia dele está indo de mal a pior. E para quem não entende, quando eu falo da estratégia, por exemplo, não me refiro meramente à questão de atacar o Lula ou não atacar o Lula, porque algumas pessoas já comentaram comigo sobre isso aqui no canal. Ah, então explica como é que seria a estratégia melhor. Ah, como é que seria isso? As alianças que ele tem feito são ruins. Ele poderia pegar o tempo que ele tem para poder estar nas redes sociais, dando entrevista e falar dos projetos dele. Ele fica basicamente atacando o Lula e ele não vai conseguir tirar voto do Lula. O que vai acontecer é basicamente ele perder apoio, como perdeu inclusive de vários partidos que estavam em negociação com o PDT, que já pularam para o lado do PT, do lado do Lula. Muita gente fala assim, cara, você se arrependeu de ter votado no Ciro Gomes em 2018? Não me arrependi, porque o Ciro Gomes de 2018 não era esse personagem que está sendo muito mal caricaturado aí pelo João Santana. O Ciro Gomes de 2018 era um candidato que entendia como é que usava as redes sociais, tanto que tinha pouco tempo na TV, mas usava canal no YouTube, usava páginas no Facebook para divulgar seus projetos. Projetos estes, inclusive, que estão sendo copiados por empresas privadas, que estão sendo copiados pelo governo Bolsonaro, e o Ciro Gomes, que era chacotado em todos os programas que ia falar, por exemplo, sobre o SPC, sabe o que ele faz quando ele tem a oportunidade de mostrar que os projetos dele funcionariam? Vai falar mal do Lula, vai falar mal da Dilma. Carlito, você concorda com o que aconteceu em relação à sacanagem de 2018 do PT com o Ciro? Não, nem com nenhuma outra sacanagem. Só que a gente não pode relativizar as coisas. Se eu acho estranho o encontro do Lula com o Eunício Oliveira, com o Renan Calheiros, com o Sarney, eu também tenho de achar estranho o encontro do Ciro Gomes com o Maia, com Dória, com Mandetta, porque a Tabata Amaral foi expurgada praticamente do PDT porque votou favorável à reforma da Previdência. Mas o cara que viabilizou isso, o cara que articulou nos bastidores e pautou isso, o Rodrigo Maia, vem cá, meu lindo, vamos aqui afagar. Beijinho, afagos aqui, chega, desfocou o vídeo aqui nesse momento. É afago para um lado e afago para outro lado. Então, se você quer criticar qualquer coisa dentro da política, é um direito seu. Mas você não pode utilizar a sua régua para medir as outras pessoas. Carlito Neto, vou falar até na terceira pessoa agora, para ser importante mais do que realmente seja, talvez. Quando decidiu fazer vídeo para vocês aqui falando sobre política, que praticamente abandonou o conteúdo de história, casualmente eu preciso recorrer a algum conteúdo de história para falar para vocês aqui, eu fui me capacitar. Eu fui fazer especialização em ciência política, eu fui estudar direito, para não ficar aqui basicamente sendo cabo eleitoral, como eu vejo em alguns lugares aí, de um partido, de outro partido. Os bastidores, meus amigos, da internet também, é algo que eu acho que só se assemelha à política em alguns casos. Porque tem muita gente bacana? Tem. Mas tem gente, por exemplo, que falava mal do Lula, que falava mal da Dilma, que falava mal do Paulo Pimenta, que falava mal do PT e que hoje, meu Deus do céu, se bobear, tatuagem de Lula no peito. Assim como acontece com o Ciro Gomes, a mesma coisa. O meu trabalho não é agradar ninguém. É isso que tem gente que não entendeu. Então você que é cirista crítico, que discorda das falas do Ciro Gomes, que entende as críticas que a gente faz, comenta aqui embaixo, você vai ser bem-vindo, inclusive até para discordar. Até porque numa república democrática, a liberdade de pensamento, a gente pode debater, tudo isso é salutar, até mesmo para a gente poder aprimorar o debate público. Mas se vir gritar, Cirão, foi o quê? Lula, melhor projeto, foi o quê? Não vai ser bem-vindo aqui. Esse canal aqui não é um canal para quem é fanático. Não é para quem é fanático. E para quem tenta dizer que eu sou pago pelo PT, que eu sou pago por isso, que eu sou pago pelo aquilo, eu acho que chegou a hora de eu começar a exigir prova dessas pessoas. Porque tem 3 anos que eu tenho entrevista com o Lula, 3 anos que eu tenho entrevista com a Glaze, 3 anos que eu tenho entrevista com o Haddad, 3 anos que eu tenho entrevista com a Dilma. E para não dizer que eu nunca tive uma resposta, uma amizade incomum que eu tenho com a Glaze disse que ela estaria disposta a me dar entrevista um dia. Quando seria esse dia? Não sei. O que é interessante é que mesmo eu sendo pago pelo PT, eu trago no meu canal com frequência pessoas ligadas ao PDT. Eu dei espaço para o Márcio França,
que fez, inclusive, chapa com Antônio Neto em São Paulo em 2020. Eu dei espaço para o Gabriel Cassiano, que foi candidato a vereador em São Paulo, que virou um grande amigo. Dei espaço para o Carlos Lupe, presidente do PDT. Dei espaço, inclusive, para o Ciro Gomes. Dei espaço para o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que me enganou, nunca veio. Enganou que eu falo assim, marcou entre aspas. Não, vamos tal dia, vamos marcar para tal data. Nunca veio. Tem um ex-prefeito aqui de uma cidade do lado que me procurou também para dar entrevista. E sabe quantas pessoas do PT eu já entrevistei até hoje? 3. No meu canal, só uma, que foi o Paulo Pimenta. No meu podcast com o Guga Noblar, eu entrevistei o senador Rogério Carvalho. E no meu podcast aqui em Aracaju, no podcast, no piloto, que nem tá no ar ainda, eu entrevistei o presidente do PT aqui de Aracaju. Então vocês que estão aí me criticando, atacando, fazendo até lista, né? Tem a lista que tá lá, Carlito Neto, Henri Bugalho, Roberto Cardoso, Rony Teles, não sei quem, todos são pagos pelo PT. Exatamente. Eu sou tão pago pelo PT, meu amigo, que eu venho trabalhar doente, eu venho trabalhar cansado, eu venho trabalhar no feriado, porque eu tô produzindo conteúdo para quem quer entender de política. Meu conteúdo não vai ser igual ao cirista que eu vi, não vai ser igual ao que o petista quer ouvir. Ah, vocês não falam do Lula. O Lula decidiu adotar uma postura diferente do Ciro Gomes. Aí eu vou falar o que do Lula? Olha, o Lula hoje se reuniu com o Eunício Oliveira, eu discordo. Aí amanhã o Ciro Gomes vai lá e diz que tá acendendo uma vela todo dia para montar uma chapa com o Mandetta. Aí eu vou falar lá, olha, o Ciro Gomes tá aí, se juntando com o Mandetta. O mesmo cara que ele chamou de covarde há um tempo atrás, do mesmo partido que o presidente, que o presidente da Câmara na época aprovou a reforma da Previdência, depois de já ter aprovado a reforma trabalhista. Eu sou muito elegante aqui, porque no dia que eu entrevistei o Ciro Gomes nesse canal aqui, ele disse que ele nunca falou que queria ganhar a eleição, que ele aceitaria compor uma chapa com o Rodrigo Maia. Tá lá no canal do Guga Noblar, veja lá a live que ele fez, quando ele responde a minha pergunta, que eu falo que eu até entendo a aproximação dele com o DEM, já que ele quer uma junção com grupos da centro-direita. Mas alegar que quer montar uma chapa com o Rodrigo Maia, que ele quer vencer a eleição, ele disse que não falou isso. E eu, de forma educada, ignorei e segui o barco. Poderia pegar o vídeo e mostrar. Assim, quando eu entrevistei também o Márcio França, ele disse que não tinha falado uma coisa que ele tinha falado. Eu tinha um vídeo e não soltei. A pedido de gente do PDT também. Pedindo para eu ser educado com ele, relevar alguns comentários. Então, para quem tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, bota uma coisa na cabeça. Eu não sou cabo eleitoral do Ciro, eu não sou cabo eleitoral do Lula. Eu sou cientista político e historiador. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para eu gravar os vídeos, eu faço as pesquisas para poder ter o material histórico, separo o material histórico e faço a análise política para poder dar a minha opinião política. O que eu posso dizer para vocês é que o Ciro cada dia mais se isola. Como eu falei no vídeo que eu soltei anterior a esse aqui em relação a Dilma Rousseff, do que ele falou da Dilma Rousseff, ele tá ficando sozinho. O Lula até chegou a falar que parece que a Covid-19 deixou o Ciro com algum tipo de sequela neural. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que o Ciro está falando e fazendo é a estratégia do João Santana, que é burra, errada. E quando eu falo estratégia, é tudo. Não é só estratégia de marketing, tá? Da publicidade política. Mas uma hora o caixa seca, né? Porque recebendo 250 mil por mês, já ia há pelo menos uns 6, 7 meses. E não tá dando retorno, exceto para a militância cega, que apoia o Ciro, que acha que o número tá crescendo, 6 virou 9, 4 virou 14, 7 virou 18. É a matemática que o João Santana faz e que os mais radicais aí que acham que é Deus no céu e o Cirão da massa na terra, acham que tá acontecendo. Mas enfim, por que o Ciro não fala mais sobre projetos dele, ao invés de ficar atacando, como ele fez inclusive em 2018? Talvez por isso, meus amigos, o Ciro em 2018 chegou a ter uma possibilidade real de ir para o segundo turno e agora corre o risco, inclusive, de não estar nem na tal terceira via. Agora, podem comentar aqui embaixo. Se quiser me xingar, me xingue, não tem problema. Como eu disse no começo do vídeo, a minha cara vai continuar essa aqui diariamente. Talvez um pouquinho mais vermelho quando eu for na praia, talvez um pouquinho mais barbudo, talvez um pouquinho menos de cabelo muito em breve, mas a cara vai ficar a mesma. Eu vou continuar produzindo conteúdo baseado naquilo que eu acredito que seja a interpretação dos fatos. Se todo mundo concorda ou não, viva! O nome disso é democracia e liberdade de opinião. Aqueles que são críticos e sabem absorver, evidentemente, um comentário técnico sem levar para o lado pessoal, sempre serão bem-vindos. Aquele que acha que é dono da razão, que é de ter todo o saber ali, o eu mestre,
Aí vocês têm de procurar um canal só que fale do Ciro, só que fale do Lula, só que fale do Boulos, porque na verdade você não quer saber de política. Você quer saber do seu político. É diferente, tá bom? Passado essas informações para vocês, como eu sempre digo no final dos vídeos, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.